Olá, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nessa aula estaria previsto o estudo do Freire sobre o primeiro dia de aula. Eu até já disponibilizei o material para vocês sobre o capítulo que seria de estudo previsto então para essa aula. Mas considerando algumas questões que ainda estão em cena, né, do planejamento de aula, eu resolvi rever o tema da aula de hoje e nós conversarmos um pouco sobre os planejamentos, sobretudo considerando questões que a gente tem observado em alguns, né, planos, algumas coisas também que eu identifiquei ali que é importante que vocês colocarem nos planos e não está contemplado no modelo, né, que a gente usou e repassou para vocês, que é o modelo dos estágios anteriores, né? E como no estágio anterior não havia especificamente a regência previsto, né? Então, algumas coisinhas eu vou ir falando para vocês nessa aula de hoje e também algumas questões gerais que a gente tem observado nos planos, né? Sempre considerando que vocês estão num espaço de aprendizagem, então o estágio é um momento de aprendizagem, um momento de reflexão, um momento de aprender. Então sempre se aprende coisas novas, se pode abrir o olhar, né, para estar tentando pensar a prática pedagógica, seja aqueles que já têm experiência, aqueles que têm experiência mais em outra área, né, ou aqueles que estão tendo as suas primeiras experiências, então, né, como um regente, como um docente, professor, né, responsável por estar organizando e pensando aulas para uma turma, né? Tá? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho do modelo do plano de aula. Quando eu repassei o modelo ali para vocês, até eu revi depois, a gente reveu alguns itens, colocou ali o detalhamento do que seria cada um desses itens, a fim de tentar ajudar vocês, né, no preenchimento das partes, né? Então, estar entendendo cada uma das partes. Porém, na primeira parte ali dos dados de identificação, eu não notei, nós não notamos, não identificamos, né, no primeiro momento, que, por exemplo, falta ali colocar então, o nome da escola, né? Não está contemplado. Alguns de vocês eu vi que depois viram isso, né? E aí colocaram os dados da escola, a data da aula, né? Porque creio que esse modelo aqui do plano de aula, como vocês faziam planos hipotéticos, né? Então não era previsto assim né? Não tinha uma data certa para se colocar, né? Era uma proposta, só esses planejamentos. Como agora vocês estão trabalhando com a regência, então tem que colocar a data, né? Então, a data, o nome da escola, a turma, o ano, né? E também o período, a duração da aula. Porque o que acontece, né? Quando a gente está revisando, e até vocês quando estão construindo o plano, é sempre importante, é essencial, né? Sumário, diria, se considerar o tempo que vai ter de aula. Então, eu tenho uma aula de 40 minutos, eu tenho uma aula de meia hora, eu tenho uma aula que ela vai ser especial, uma atividade vai durar uma hora, né? Porque daí com isso vocês vão pensando em cada parte, em cada atividade, né? Que eu tenho que fazer atividades que vão dar conta durante aquele tempo de aula que eu tenho, né? Não pode ser muita coisa, senão fica para uma próxima aula. Posso continuar numa próxima aula com uma proposta que eu venho desenvolvendo, então faço uma primeira parte, faço uma segunda parte, né? A primeira parte eu vou ler como uma aula e a segunda parte como outra aula, né? E assim também eu não posso fazer pouca coisa, né? Não posso fazer alguma coisa muito breve, 5, 10 minutos, bom, terminou a aula, né? Então, isso aí a gente precisa saber, e vocês também precisam colocar para vocês estarem pensando o tempo de duração, né? Das aulas e dessas atividades de vocês, tá? Então, são 3 itens ali que vocês precisam incluir nos planejamentos. Quando eu fui corrigindo, eu já fui colocando essas indicações para alguns de vocês, mas para nem todos, às vezes a gente se lembra e coloca. Também, como tem outras pessoas corrigindo, né? Então, a Camila, a Mari também está ajudando. Não sei se elas estão repassando essas orientações, né? E é isso, como são muitos alunos, então quero deixar isso aqui já, né, definido e previsto aqui como sendo algo que todos precisam contemplar nos seus planos, tá? No que se refere ao item 2, né, que é o tema, eu também observei em alguns planejamentos que o pessoal tem colocado conteúdo mais amplo, né? Então, conteúdos filósofos, por exemplo, né? Os filósofos clássicos.
Bom, o tema é o quê? O que que dentro dos filósofos clássicos, então, vai estar sendo estudado? Vou estar estudando Kant, vou estar estudando Aristóteles, né? Vou estar estudando algum outro, vou estar estudando a história dos primeiros filósofos. Bom, então é essa definição. E esse tema pode ser dessa aula, pode ser de uma, duas, três aulas, pode ser do meu grupo das 10 aulas, pode ser metade das minhas aulas, serão 5 aulas, né? Então esse tema pode se repetir em outras aulas, porque daí eu vou observando, não, vou ter que trabalhar mais que uma aula, né? Então, em uma, duas aulas eu vou trabalhar alguns filósofos, três, né, para poder ter uma profundidade, né, complexificação, uma complexidade dos alunos estarem entendendo as propostas, né? Tá? Aí os objetivos, conteúdo, competências, habilidades, né? São questões que vocês também estão aprendendo. Acho sempre importante dizer também que o objetivo, porque as competências e habilidades, elas estão contempladas muitas vezes nos referenciais curriculares. E tem no plano de ensino, algumas vezes, ele pode ser mais amplo. Então, aqui seria o objetivo da aula. Então, se vocês vão construir o objetivo da aula, ele pode ser uma especificidade dentro das competências e das habilidades, ou mesmo dos objetivos do plano de ensino, que às vezes é mais amplo para um conteúdo. Como vocês vão estar trabalhando uma especificidade dentro do conteúdo, né? Considerando o tema, como eu falei, que é uma especificidade do conteúdo, então, vocês precisam pensar o objetivo da aula, dessa aula. O que, que especificamente nessa aula se quer? Que os alunos aprendam e entendam a filosofia kantiana, a proposta da filosofia kantiana, as análises filosóficas kantianas, né? Um exemplo, nessa aula específica. Então, vai ser o tema relacionado ao tema, né, mais objetivo, né, especificado dentro do conteúdo que eu vou estar trabalhando. E também sempre lembrando, o objetivo da aula ele se refere a quê? Essa aula eu quero o quê? O aprendizado dos alunos. Então, os objetivos, eles são vinculados diretamente aos alunos. Então, o que eu quero que os alunos aprendam? Sobre Kant. Então, eu costumo até escrever sempre nos planos de aula e sugerir, né? Acho que é uma boa sugestão, sempre pensar assim, ao final dessa aula, espera-se que os alunos entendam, né, tal e tal coisa. Porque o objetivo da aula, ele é voltado ao aluno, né? Então, vocês vão estar ensinando, desenvolvendo uma proposta que quer ensinar, mas o fim é o quê? O que que se almeja? É que o aluno aprenda, né? Então, o objetivo da aula é sempre vinculado ao que se deseja que os alunos desenvolvam, aprendam, que os alunos compreendam, que os alunos entendam, né? Bom, na metodologia da aula, né? Então, aqui na metodologia também é importante, assim, né? Uma boa sugestão é, considerando o período todo que vocês têm da aula, 50 minutos de aula. Então, eu fiz uma parte inicial 10 minutos, vou fazer duas, três atividades. E aí vocês também vão considerando o tempo, né? Então, eu costumo também, acho que é uma boa indicação, ou quando está escrevendo a atividade, ou no início de cada momento, colocar o tempo de duração. Então, momento 1, apresentação, por exemplo. Duração da atividade, 10 minutos, até 10 minutos, né? E aí eu vou ter um momento de encerramento de 5 minutos, a minha aula é de 50 minutos, então eu tenho 35 minutos para a parte principal, né? E aí, com isso, você também pode colocar no lado momento 2, desenvolvimento da aula, então eu tenho 30 minutos, 35 minutos, né? E aí, então, com isso, eu vou poder estimar melhor o tempo e a proposta das atividades que eu vou desenvolver. O que eu posso desenvolver durante esse período, né? Tá? Então, essa questão do tempo também é bem importante, assim, né? Principalmente para quem está iniciando, para quem está trabalhando com uma disciplina na semana, ou está trabalhando com duas disciplinas. Bom, eu tenho duas disciplinas, não, duas aulas na semana, né? Então, eu tenho um pouquinho mais de tempo. Eu vou desenvolver uma atividade como a aula 1 e outra atividade como a aula 2. Eu vou desenvolver duas atividades numa aula e continuar, né, a atividade 2 na aula 2 e fazer mais uma atividade.
né? Então, sempre considerando também atividades. Se é uma atividade que dura mais, uma atividade de pesquisa, que tem várias fases, às vezes, né? Partes da atividade. Então, eles vão pesquisar, depois eles vão anotar, depois eles vão apresentar. Cada uma dessas coisas pode valer como uma atividade. Bom, também aí como vocês quiserem organizar. Mas ela é uma atividade que vai perdurar mais tempo, vai perdurar toda uma aula. Não, eu vou passar um vídeo de 5 minutos, então eu tenho o quê? Eu tenho ainda meia hora dentro dos meus 50 minutos lá, considerando as partes iniciais e finais do desenvolvimento, ainda vou ter, então, meia hora se eu vou passar um vídeo de 5 minutos, né? Então, isso aí são coisas importantes para vocês estarem aprendendo, fazendo um uso do tempo de uma forma qualificada e que consigam desenvolver boas propostas, né? Nesse tempo, né? Dentro da organização, da proposta de vocês do que ensinar, né? Do que trabalhar, tá? E aí um outro ponto também que é das referências, né? Eu vi algumas pessoas colocando os referenciais, BNCC, o plano de ensino como nas referências. Isso não é referência da aula. A referência da aula é material que você usar. Vou usar um vídeo, eu vou usar o livro didático, né? Eu vou usar um material que eu peguei na internet, boto o link, boto o dado ali de onde é. Eu vou usar um resumo lá do site da filosofia, da Associação Nacional da Filosofia, né? Coloca o link lá do site da onde tirou, porque a gente pode acessar, vocês podem acessar alguém que às vezes vai ter acesso a esse plano de vocês na escola, né? Pode acessar esse material e vai saber da onde foi tirado, né? De onde foi tirado esse material. Agora, o ABNCC, o referencial gaúcho, o plano da escola, não são referências aqui do plano de aula, são referências do plano de ensino, né? A gente está trabalhando aqui com o plano de aula, tá? E aí eu acho que eram essas algumas questões. Nós teremos uma webconf no dia 30, então outras dúvidas, questões, podemos tratar também mais nesse momento do dia 30, tá? Então peço que vocês anotem, levem dúvidas e, sobretudo, participem, né? Porque essas webconf são para vocês tirarem dúvidas e fazerem esse contato mais direto conosco. Então é importante, é essencial que vocês estejam, sobretudo nesse momento inicial de planejamento, de organização das propostas, né, das aulas de vocês, até pela previsão que a gente estimou para os estágios estarem começando até o final deste mês, né? E também que a gente precisa, então, aprovar os 3 primeiros planos de todos, né? Para começar o estágio, né? No que se refere a algumas questões gerais de planejamentos, né? Eu tenho gostado muito das propostas de vocês, a criatividade, a contextualização com o universo da escola. Isso é sempre importante também, né? Vocês estão trabalhando com alunos de escola, né? Jovens ou adultos, né? Na EJA, às vezes é primeiro ano, são um pouquinho mais novinhos, né? Teriam uma certa compreensão, né? Com 14, 15 anos, do que um aluno com 18 anos, 19 anos, ou mesmo um aluno já adulto, né? Então, considerando essa questão dos objetivos, pessoal, agora olhem um pouquinho para essa figura que eu vou compartilhar de algumas ideias de objetivos, né, para vocês estarem usando quando construírem os seus planos, né? Porque isso ajuda a fazer um trabalho de reflexão e análise por parte de vocês, tá? E aí também, pensando nesses objetivos, eu quero que vocês pensem as atividades, né, que vocês vão estar, as atividades a partir das quais vocês vão estar desdobrando para atender esses objetivos que vocês estimarem para a aula. Porque também a aula pode ter um objetivo geral, ou mais, ou, né, e esse objetivo se desdobrar em mais que um objetivo, né? Para mim atender esse objetivo geral, eu tenho que fazer algumas partes, alguns momentos, né, que são então as atividades, os momentos do desenvolvimento da aula. E aí, considerando isso, vocês têm que considerar uma questão muito importante, né? Que é a questão que eu tenho que fazer vários tipos de atividades, né? Então, eu percebo que vocês, no âmbito da filosofia, das propostas de vocês, têm
apresentado bastante propostas, atividades críticas e analíticas, o que eu acho muito pertinente, né? Mas também a gente tem que considerar que a gente não pode ficar só nisso, né? Então, a importância dos alunos pesquisarem, dos alunos analisarem, criticarem, refletirem é super válida e é parte do que a gente defende, que a educação deve ir além apenas do copia e cola e sem reflexão, sem compreensão. Mas também a gente não pode abandonar essa questão do registro, a questão de anotar, até porque se você vai fazer avaliações, se vocês vão fazer avaliações, né, os alunos precisam também ter coisas anotadas para eles sistematizarem o que também eles aprenderam. Então, é importante também vocês preverem nas atividades de vocês isso, né, como vão aprender os conteúdos, os conhecimentos, os conceitos. Vão anotar, vão registrar, vão construir algo em duplas e vão depois fazer com registro no caderno. Vai dar uma folhinha, vai dar uma folha impressa com um resumo de algumas coisas. Tu vai passar para eles o material de PowerPoint que tu apresentou, né? Eles vão ter acesso antes ou depois a esse material de PowerPoint, porque não dá para ficar só na análise e reflexão. Em algum momento eles têm que escrever, eles têm que anotar, eles têm que registrar também, né? Porque isso também contribui no processo de desenvolvimento da aprendizagem, né? E da aprendizagem em si seja promovida, né? Registrar, escrever, tomar nota, fazer anotações, né? Unido e articulado a questão de refletir, analisar, discutir, debater, né? E também de modo que essas discussões sejam em grande coletivo, sejam em pequenos grupos, sejam em duplas, em trios. Todas essas variações e relações são importantes, porque impulsionam e promovem o aprendizagem do mais ainda, né? Tá? Então, quero que vocês olhem com carinho para os objetivos e a partir também dessas dicas e sugestões de objetivos, pensem as aulas, né, de vocês, os objetivos, e pensem também as atividades e articulem as diferentes atividades para estar trabalhando um conteúdo, né? No plano de desenvolver um conceito, desenvolver análise sobre esses conceitos, as compreensões sobre esses conceitos, no plano de internalizar atitudes, né? Internalizar que os alunos, né, aprendam essas atitudes, reflitam sobre essas atitudes, mas também internalizem e assumam um comportamento, um posicionamento crítico de uma atitude, né, de desenvolver boas atitudes, atitudes, né, que sejam éticas, né, no plano da ética, né, responsáveis, porque ao final, ao cabo, penso que é isso que se quer, né, na formação de sujeitos que, como é a escola, né, o logos como é a escola, né, tá? E aí é isso por hoje. Na próxima aula, então, vamos discutir sobre o primeiro dia de aula a partir do capítulo do Freire, né, que eu já disponibilizei para vocês. Então, quem quiser fazer na leitura também do texto, previamente, é essencial que vocês façam a leitura para poder estar acompanhando a discussão que virá na próxima aula, tá bom? Até, gente!